Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de matemática para o 7º ano. Sou o professor Charles, tá? E nós iremos começar a estudar potenciação, beleza? Inscreva-se no canal, tá bom? E ative o sininho de notificações, tranquilos? Vamos lá. Então, potenciação. Como definição, nós temos aqui é uma forma mais simplificada de expor uma multiplicação de fatores iguais, tá bom? Então, vamos destacar aqui, né? Vamos destacar aqui essa definição. É uma forma mais simplificada, então, simplificada de expor uma multiplicação de fatores, né? Fatores iguais. Então, pessoal, uma coisa muito importante que a gente tem que considerar é que nós não podemos confundir a potenciação com multiplicação, tá? Como assim, professor? Vamos ver alguns exemplos. Bom, quando eu coloco aqui, deixa eu colocar só esse exemplo aqui para vocês verem uma coisa. Eu tenho 4 e tenho bom, é comum muitas pessoas confundirem. Nós temos aqui uma potenciação e as pessoas fazerem 4 vezes 3. Tá? Então, muito cuidado com isso, porque a potenciação, que é esse caso aqui, é uma multiplicação de fatores iguais. Então, nesse caso, 4, e eu tenho aqui um expoente, né? Daqui a pouco nós iremos ver os elementos. O que significa isso aqui? Significa que eu vou repetir o 4, né? 3 vezes. Eu vou multiplicar 3 vezes. Tá bom? Pronto. E o meu resultado será 64. Beleza? Nesse caso aqui, 4 vezes 3, aqui nós temos uma multiplicação que é uma soma de parcelas iguais, ou seja, 4 vezes 3 eu posso dizer que é 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é igual a 12, tá bom? Então, como definição, né, vamos voltar aqui na definição. A potenciação é uma forma mais simplificada de expor uma multiplicação, aí o detalhe aqui, ó, de fatores, certo? Fatores iguais. Então, quando nós estivermos estudando com potenciação, não devemos esquecer que nós estamos trabalhando com fatores iguais. Tá bom, pessoal? Então, essa é uma definição inicial para potenciação, certo? Então, outros exemplos aqui que nós podemos dar, nós podemos colocar aqui 2 elevado a 4, né? Então, nós temos aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá bom? Então, nós temos aqui 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Tranquilos? Vamos continuar. Bom, quais são os elementos de uma potenciação? Então, a potenciação ela aparece dessa forma. Nós temos aqui já um exemplo, né? 3, e nós temos um 2 sobrescrito, né? Mais acima um pouquinho. Então, esse 3 aqui é a nossa base, tá bom? Então, o 3 é a nossa base.
tá certo? E o que esse 3, o que a base indica? Ela indica o fator que se repete. Então nós podemos colocar aqui, ó, o fator, vamos colocar de preto. A base é o fator que se repete. Tá bom? É o fator que se repete. Beleza? Então o 3 se chama base e ele indica o fator que se repete, certo? O 2 aqui, o 2 chama-se expoente. Tá bom? Então o 2 é o expoente. E o que o expoente indica? Ele indica a quantidade, que o fator se repete. Bom. Certo? Então, o expoente indica a quantidade que o fator se repete e a base indica o fator que se repete, certo? Aí nós vamos responder aqui. Então 3 elevado a 2, né? Então a base é o fator que se repete, 3. Quantas vezes esse 3 irá se repetir? 2 vezes. Então 3, certo? Então nós teremos aqui 3 vezes 3. Tá bom? Então vejam que o 3 é o fator que se repete e ele se repetiu, né? A quantidade que o fator se repete, 2. Beleza? Lembrando, mais uma vez, né? Nós já vimos em outras aulas, nos cursos, que o fator é uma parte de uma multiplicação. Então eu tenho aqui essa multiplicação de fatores iguais, tá certo? E cada 3 desse aqui é um fator. Então veja que ele se repetiu, né? Qual foi a quantidade? 2 vezes. Né? Então 3 vezes 3, 9. Tá bom? Então esse 9 é a nossa potência. Tá bom? Então, o 9 é a nossa potência, é o produto, né? Deixa eu só corrigir aqui. O 9 é a nossa potência, é o produto, podemos dizer aqui que é o produto dos fatores iguais. Tá bom? Então, esses são os elementos de uma potenciação, tá, pessoal? Nós temos aqui a base, o expoente e nós temos a potência, que é o resultado, tá bom? A base, ela indica o fator que vai se repetir, certo? O 2 é o expoente, que indica a quantidade que esse fator vai se repetir. Vejamos aqui, ó, 2, então ele se repetiu 2 vezes, o fator 3, né? E o 9 é a potência, que
é o produto dos fatores iguais. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Aí nós temos alguns casos específicos. O primeiro deles é o seguinte: em uma potência com expoente 1 e a base um número qualquer, temos que o resultado é esse próprio número. Então, nós temos já aqui um exemplo. Por exemplo, 2 o 2 é a base e 1 é o expoente, o resultado será a própria base. Então, nós podemos até colocar outros exemplos aqui. Podemos colocar outros exemplos, por exemplo, 25, podemos colocar aqui 8 elevado a 1. Então, 8 elevado a 1 é igual a 8, de acordo com a regra, né? A regra dessa potenciação nesses casos específicos, quando o expoente for 1. Então, 8 elevado a 1 é igual a 8, seja qual for o número, tá, pessoal? Então, se eu tiver aqui 17 elevado a 1, 17 elevado a 1, o valor é 17, tá bom? Lembrando aqui que é 17 elevado a 1 e não somente o 7, tá bom? 17 elevado a 1. E o outro caso específico é em uma potência com expoente 0 e a base diferente de 0, temos que o resultado é 1. Por exemplo, 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, nós podemos colocar aqui mais alguns exemplos, seja qual for o número, tá? Se nós colocarmos aqui, 235 elevado a 0. Então, seja qual for o número da base, desde que ele seja diferente de 0, tá? Então, 235 elevado a 0, a resposta é 1, tá bom? Podemos até colocar outro número aqui, 527 elevado a 0. Então, seja qual for o número, desde que ele seja diferente de 0, 527 elevado a 0, a resposta é 1. Beleza? Então, esses são os casos específicos relacionados às potências. Tranquilos? Bom, quanto à leitura de potências, a gente tem que estar atento ao expoente, tá bom? Então, vamos observar esses expoentes daqui. Então, a leitura de uma potência, ela é realizada mediante o seu expoente. Então, a gente observa qual é o expoente e faz a leitura, tá bom? Então, nós temos aqui expoente 4, 3, 5 e 2. Então, nesse caso aqui, 2 como base e o expoente 4, como é a leitura? Vamos fazer. 2, nós podemos ler 2 elevado a 4, tá? 2 elevado a 4, certo? 2 elevado a 4. É uma das formas de se fazer a leitura nesse caso. Ou então nós podemos ler 2 elevado a quarta potência, tá bom, pessoal? 2 elevado à quarta potência. Certo? Entendido? Então, de duas formas nós podemos fazer a leitura aqui, 2 elevado a 4, ou então 2 elevado à quarta potência. Aqui nesse caso, 4 elevado a 3
4 elevado a 3 certo? Nós podemos também fazer a leitura 4 elevado à terceira potência, então 4 elevado a terceira potência, certo? Ou ainda, é um caso específico, nós iremos trabalhar na frente com volume, né? 4 elevado ao cubo, tá bom? Então lá na frente nós iremos estudar sobre volumes, tá bom, pessoal? 4 elevado ao cubo. Então, veja que 4 elevado a 3 nós podemos ler 4 elevado a 3, 4 elevado à terceira potência ou 4 elevado ao cubo, tá bom? Aqui nós temos 6 elevado a 5, né? 6 elevado a 5, 6 elevado a 5, certo? Ou então 6 elevado à quinta potência, beleza? Aqui nós podemos ler 3 elevado a 2, 3 elevado a 2, ou então nós podemos ler 3 elevado ao quadrado, tá bom? Vou colocar aqui embaixo. Então, 3 elevado ao quadrado, isso aqui se refere a cálculos de áreas, tá? Cálculo de áreas, sabe, pessoal? Então, isso aí nós iremos estudar mais para frente, tá bom? Então, 3 elevado a 2, 3 elevado ao quadrado ou ainda 3 elevado à segunda potência. Tranquilos? Então, essa é a nossa aula inicial sobre potenciação, tá bom? Nas próximas aulas nós iremos começar a fazer alguns exercícios relacionados a esses assuntos, sobre nomenclatura, né? Como ler potências, como calcular e outras coisas mais, beleza? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Ativar o sininho de notificações para as próximas aulas. Tranquilos? Um abraço a todos e até a próxima aula.